Imagine a seguinte cena. Você tá em casa tranquilo, quando escuta um barulho tão estranho que seu cérebro trava por alguns segundos. Não dá pra saber se foi um tiro, uma explosão distante ou algo que simplesmente não deveria existir. Agora imagina isso acontecendo, não numa casa, mas no meio do oceano, sem pessoas, sem cidade, sem atividade humana nenhuma por perto. Em 1997, cientistas captaram um som assim, tão poderoso que atravessou milhares de quilômetros de água, e tão estranho que por anos ninguém conseguiu explicar o que era. Esse som ficou conhecido como bloop, e por muito tempo ele fez muita gente se perguntar se algo gigantesco estava escondido nas profundezas do planeta. Os oceanos cobrem cerca de 66% da superfície da Terra. Mesmo assim, a gente conhece muito pouco do que existe lá embaixo. Para você ter uma noção, estimativas recentes indicam que o ser humano explorou menos do que 0,001% das profundezas oceânicas. Praticamente nada. Visto de cima, o oceano parece simples, né? Águas, ondas, horizonte, mas quanto mais fundo você vai, mais estranho tudo fica. Uma pressão absurda, escuridão total e formas de vidas que parecem saídas de outro planeta. Por isso, sempre que surge qualquer informação nova vindo das profundezas, ela chama muita atenção. Só que em alguns casos, essa atenção vem acompanhada de medo, e foi exatamente isso que aconteceu em 1997. Naquele ano, cientistas da NOAA, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, estavam monitorando os oceanos com equipamentos especiais. A NOAA é o órgão responsável por estudar clima, atmosfera, oceanos, correntes marítimas, mamíferos marinhos e tudo que envolve um ambiente oceânico. Entre os equipamentos que eles utilizavam, havia algo essencial para a história: os hidrofones. Hidrofones são basicamente microfones subaquáticos. Eles ficam submersos, captando sons que se propagam pela água, e o som na água viaja muito melhor do que no ar. Esses hidrofones eram originalmente usados pela Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra Fria para detectar submarinos inimigos. Depois, passaram a ser usados para pesquisa científica, e foi um desses hidrofones que captou algo fora do padrão. O som de frequência era extremamente baixo, mas com amplitude gigantesca. O áudio começava grave, subia de tom, mais de um minuto e então desaparecia. Os cientistas deram a esse som um nome simples, quase inocente: bloop. Mas o que ele representava estava longe de ser simples. O bloop não chamou atenção apenas por ser estranho. Ele chamou atenção porque não fazia sentido. Primeiro, o som foi captado no sul do Oceano Pacífico, numa região próxima à Antártida, longe de qualquer atividade humana. Não havia navios, não havia testes militares, não havia cidades costeiras, nada. Segundo, o mesmo som foi detectado por hidrofones diferentes, separados por cerca de 5 km de distância. Para você ter uma ideia da escala disso, seria como alguém gritar em São Paulo e esse grito ser ouvido com clareza lá em Roraima. Mesmo considerando que o som se propaga melhor na água, isso era absurdo. E terceiro, e talvez o ponto mais perturbador, o perfil sonoro do bloop se parecia muito com um tipo de som emitido por seres vivos, não máquinas, não explosões, algo orgânico mesmo. Os anos se passaram e o bloop não se repetia. Cientistas levantaram hipóteses. Seriam submarinos? Isso foi descartado. Seriam explosões? Isso também foi descartado. Teria atividade vulcânica? Também não se encaixava. Em 2002, depois de 5 anos sem uma resposta concreta, uma hipótese começou a ganhar muita força. O som poderia ter sido produzido por um animal marinho desconhecido. Não qualquer animal, algo muito maior do que qualquer criatura já estudada. Para a gente colocar isso em perspectiva, o maior animal que já existiu na Terra é a baleia azul, e ela tem até 33 metros de comprimento. O bloop, se fosse de origem biológica, exigiria um animal capaz de produzir um som mais poderoso do que qualquer baleia conhecida. Isso acendeu uma faísca perigosa na imaginação humana. A humanidade sempre foi muito fascinada por monstros marinhos, repentes gigantes, criaturas colossais, o Kraken, o Leviatã. Durante séculos, esses seres foram tratados como lendas, mas o bloop parecia diferente. Ele não vinha de um conto antigo, ele vinha de dados científicos reais. Será que algo gigantesco vivia escondido nas profundezas? Algo que simplesmente nunca subia da superfície? A ideia era sedutora, e quanto mais o tempo passava sem explicação, mas essa teoria se espalhava, até que em 2008 algo mudou. Em 2008, sons muito parecidos com o bloop começaram a ser detectados novamente, várias vezes, com padrões bem semelhantes. Dessa vez, porém, os cientistas conseguiram algo crucial. Eles conseguiram localizar a origem exata do som, e a resposta não vinha de um animal, mas
vinha do gelo, mais especificamente de um fenômeno chamado Icequake. Tá, mas o que é um Icequake? Um Icequake pode ser traduzido como um terremoto de gelo. Ele acontece quando grandes massas de gelo, como geleiras e icebergs, sofrem tensões internas, se racham e se quebram. Quando isso ocorre, o gelo libera uma quantidade enorme de energia sonora e se propaga pela água. O som resultante é surpreendentemente parecido com um bloop, como aquele barulho que o gelo faz quando você joga uma pedra de gelo no copo, só que multiplicado por milhares de toneladas de gelo se partindo. Na época do reaparecimento do som, os cientistas estavam monitorando um iceberg específico, chamado de A53A, que havia se desprendido recentemente de uma geleira na Antártida. E o som coincidia perfeitamente com o processo de rachadura e fragmentação do gelo. O mistério finalmente tinha uma resposta. Hoje, a comunidade científica é praticamente unânime. O bloop foi causado por icequakes. Não era um monstro, não era uma criatura escondida. Era o som do planeta e partindo. Mas essa resposta teve dois destinos curiosos. Primeiro, ela nunca se espalhou com a mesma força que a teoria do monstro marinho. A dúvida viajou muito rápido, mas a explicação nem tanto. Hoje, quase 30 anos depois, ainda tem gente acreditando que o bloop foi algo vivo. O segundo destino é ainda mais inquietante. Desde 2012, a NOAA registra dezenas e milhares de sons parecidos com o bloop todos os anos. O que antes era um evento único virou algo comum. E o motivo não é a aparição de criaturas gigantes, é o aumento no desprendimento de geleiras, mais gelo se quebrando, mais icebergs se partindo, mais sons ecoando pelo oceano. O bloop não era um aviso de monstro escondido, era um sinal antecipado de algo muito mais real. Às vezes, o que assusta não é o que está escondido lá embaixo, é o que está acontecendo bem diante de nós e que a gente prefere não ouvir. Se esse tipo de curiosidade te faz parar e pensar, se você gosta de entender o mundo além da manchete e do mistério raso, então você já entendeu a proposta daqui. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. A gente se vê. Eu me chamo Raul, você está no Fato Hub e até o próximo vídeo.